Tem como perder a salvação? Essa é uma pergunta talvez mais perigosa e mal interpretada da vida cristã. Porque se a resposta for sim, você pode estar perdido e nem saber. E se a resposta for não, então, por que tanta gente desvia da fé? Hoje nós vamos entrar em textos complicados da Bíblia para entender esse assunto de uma forma clara e simples. Então eu quero te pedir, fica até o final desse vídeo, é sério, para que você possa entender de uma vez por todas se o cristão pode ou não perder a salvação. Ah, e tem um detalhe no fim que pode mudar tudo que você pensa sobre a salvação. Olá, eu sou o Ângelo Castellani. Se você gosta de estudar a Bíblia de forma clara e profunda, esse canal aqui é para você. Então já se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Já deixa o seu like aqui no vídeo e bora para mais um vídeo. Você já viu uma pessoa apaixonada por Deus, super firme na igreja, e de repente, do dia para a noite, ela some, se afasta, não quer mais saber de Deus? Será que essa pessoa tem a salvação? Será que ela perdeu a salvação? Ou será que ela nunca foi salva? Eu sei que você talvez tenha um amigo ou alguém que você se lembra que era apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus e hoje está longe de Deus e talvez você queira entender se ele perdeu ou não a sua salvação. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. E a primeira pista para a gente entender isso, o primeiro sinal para a gente entender isso, está num texto que é pouco lido, mas já nos traz uma grande dimensão a respeito desse assunto. Eu quero ler com você 1 João, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João aqui está falando que no meio da igreja, por um determinado tempo, vai haver pessoas que se parecem com os cristãos, que adoram a Deus, que buscam a Deus por um determinado tempo, que oram a Deus, que vivem uma vida que parece uma vida santa, uma vida de acordo com a vida de um salvo, mas que na verdade esses nunca foram dos nossos. Só se parecem com os cristãos, só se parecem em suas atitudes, em suas vestimentas, em suas falas, mas isso por um determinado tempo. Haverá um tempo que esses sairão do meio da igreja para que fique manifesto que esses, na verdade, nunca foram dos nossos, nunca foram, na verdade, um verdadeiro cristão, nunca deixaram, na verdade, Jesus transformar a vida deles. É isso que João está falando na sua carta, que naquela época, na época daquela igreja para a qual João escreveu essa carta, já havia esse tipo de cristãos. Pessoas que ficaram por um tempo na igreja, adorando, servindo, falando de Deus, buscando a Deus, mas que em um determinado tempo, do dia para a noite, de repente, saíram da igreja, abandonaram a fé, abandonaram a Deus. E aí, eles perderam a salvação? João mostra aqui que, na verdade, eles nunca foram salvos. Eles nunca foram um de nós, um dos cristãos. Eles nunca pertenceram verdadeiramente à igreja. Então, esse é o primeiro texto que eu quero trazer para você entender sobre esse assunto, que haverá pessoas na igreja que se parecem com os cristãos, que vão agir como cristãos por um determinado tempo, mas um dia sairão do nosso meio, porque na verdade nunca foram dos nossos. Mas talvez você pode se perguntar assim: tá bom, Anjo, mas e Hebreus 6? E esse capítulo que fala de pessoas que foram iluminadas, de pessoas que provaram o dom de Deus, de pessoas que receberam a palavra de Deus e caíram. E ali o autor diz que eles nunca mais poderão ser restituídos ao arrependimento. Ali sim está falando de gente que perdeu a salvação. Talvez você esteja pensando isso agora, e é sobre esse texto que nós vamos falar e entender se o autor de Hebreus estava ou não falando de pessoas que perderam a sua salvação. Acompanhe aí comigo o versículo 4 de Hebreus 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados
provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Esse texto dá medo, não dá? Parece que está falando de pessoas que estavam na igreja, que realmente foram alcançadas por Deus, pelo Espírito Santo, e de repente se desviam, de repente caem, de repente passam a voltar a viver no pecado. E aí o autor de Hebreus diz que é impossível essas pessoas serem renovadas para o arrependimento. Será que ele está falando de pessoas que perderam a salvação? É isso que a gente vai ver e eu quero aqui trazer para você esse entendimento, para que você, de uma vez por todas, não tenha mais essa dúvida. Primeira coisa que ele afirma é pessoas que foram iluminados. O que significa isso que o autor está falando? Iluminação é quando o Espírito Santo ele nos dá um entendimento a respeito das Escrituras. Ou seja, é quando a gente ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo nos ilumina aquela palavra para que ela faça sentido em nossas vidas. É quando o Espírito Santo nos faz entender a mensagem que nós estamos ouvindo a respeito de Jesus. Então, o autor está falando isso. O Espírito Santo iluminou essas pessoas entenderam a mensagem de Jesus. E não só entenderam, provaram o dom celestial. O dom fala de presente, né? Provaram o presente de Deus. Provaram o que Deus pode fazer em algum nível. Entenderam e provaram de Deus. E não só isso, se tornaram participantes do Espírito Santo. E é aqui que muitas pessoas acham que o autor está falando de gente que perdeu a salvação. E aqui, tornar-se participante não quer dizer alguém que recebeu o Espírito Santo, mas alguém que está ali na igreja, que está participando da igreja, está participando daquilo que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja, mas não necessariamente receberam o Espírito Santo em si. E o autor continua falando que eles provaram a boa palavra de Deus. Então eles provaram a palavra de Deus no sentido que eles entenderam essa palavra, receberam essa palavra, desfrutaram de algumas coisas que essa palavra traz para a vida das pessoas e desfrutaram também dos poderes do mundo vindouro. O que é isso? Desfrutaram dessa esperança que o cristão tem na vida após a morte, em quando Cristo retornar e nós iremos então morar com eles. Então o autor está falando dessas pessoas que entenderam, provaram a palavra, foram iluminados, provaram do Espírito Santo, participaram do Espírito Santo e caíram, rejeitaram. Em algum momento se desviaram. Então essas pessoas, será que elas perderam a salvação? E a chave está no versículo de número 9, que diz: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores o esperam, coisas relacionadas com a salvação. Uau! Olha esse versículo como ele vem como uma luz para a gente entender aquilo que o autor estava falando antes. O autor está falando que ainda que ele fale todas essas coisas, que coisas? Isso que ele falou dessas pessoas que caíram após provarem tudo isso, ele diz, ainda que eu fale tudo isso, de vocês, esse vocês aqui é a igreja, da igreja, dos verdadeiros salvos, o que esperam vocês são coisas relacionadas com a salvação. Ou seja, tudo isso que eu falei até esse momento não estava relacionado a pessoas salvas. E aqui o autor está mostrando isso. Porque em nenhum momento a gente vê o autor falando que aquelas pessoas que provaram e foram iluminadas foram regeneradas, ou foram justificadas, ou foram salvas. Ele só diz de alguém que provou, de alguém que por algum tempo participou da igreja, participou do que Deus fazia no meio da igreja. Então o versículo 9, ele é a chave para a gente entender que o autor aqui não está falando de pessoas que perderam a salvação. E isso precisa ficar claro para nós, porque o verdadeiro cristão, ele é salvo por Deus. E se eu te contar que Jesus já havia falado disso tudo
enquanto esteve aqui na terra. Lembra da parábola do joio e do trigo? Jesus disse que o joio ele cresce junto com o trigo. E aí os seus discípulos perguntaram como fazer para arrancar o joio. E aí Jesus disse: deixem que cresçam junto. E no final, quando eu vier com os meus anjos, eu vou separar o joio do trigo. Porque o joio e o trigo, eles se parecem. E conforme eles vão crescendo, vão caminhando junto, só depois de um longo tempo que a gente consegue discernir o que é joio e o que é trigo. A gente não consegue arrancar na raiz, porque na raiz a gente não consegue saber o que é joio e o que é trigo. Então Jesus já tinha alertado com essa parábola lá atrás, que no meio da igreja haverá pessoas que por um tempo irão se parecer com os cristãos, mas nunca foram salvos de verdade. Então eu tenho uma boa notícia para você. Em João 10, Jesus diz: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas e ninguém pode tirá-las da minha mão. Se você foi salvo verdadeiramente, ninguém pode te tirar da mão de Jesus. Então a pergunta certa a se fazer não é: tem como perder a salvação? A pergunta certa é: eu sou salvo de verdade? E se você ainda tem essa dúvida, hoje Deus está te dando a oportunidade de ter a certeza da sua salvação. É só você entregar a sua vida para Ele verdadeiramente e acreditar que Jesus morreu pela sua vida, ressuscitou por você, que Ele te ama e que Ele pode te libertar dos seus pecados. Então não viva com medo de perder a salvação, mas creia verdadeiramente em Jesus e receba de Jesus essa certeza de que você é alguém salvo por Ele. Eu vou ficando por aqui, mas se esse vídeo te esclareceu, tirou essa sua dúvida, eu quero te pedir, curte aqui, deixa aqui seu comentário falando o que você acha desse assunto e também compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que tem essa mesma dúvida que você tinha. Se o cristão perde ou não a sua salvação. Então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.